Galera, a Marvel conseguiu estragar X-Men 97? Me diz aí, você tá gostando ou não da segunda temporada da série? A primeira foi muito boa, realmente. Mas a segunda tá mais abaixo? Bom, vamos ver agora a opinião do Peter, do Ei Nerd, que fez um vídeo aqui que aparentemente tá descascando a série. Vamos ver a opinião dele e vamos ver se a gente concorda ou não, né? Será que o Peter tá exagerando? Ou a série realmente tá ruim, tá estragando os X-Men? Vamos lá então para a tela do computador para a gente fazer esse react aqui agora juntos. Lembrando que o conteúdo original está aqui embaixo na descrição. É sempre importante a gente valorizar o criador de conteúdo do vídeo original, tá bom? Bom, galera, a Marvel conseguiu a brilhante proeza de estragar a melhor animação da Marvel já feita na história. Sim, depois da primeira temporada sem precedente de X-Men 97, uma temporada incrível, uma obra de arte, cinema puro, veio uma segunda temporada tenebrosa de ruim, muito fraca. Louco! A série caiu pra níveis what if. Talvez tenha motivo pra isso. Olha, eu tava me segurando, eu não queria fazer esse vídeo. Mas depois do último episódio, não dá mais, cara. Eu vou ter que fazer esse desabafo aqui com vocês. Vamos lá. Deu ruim, galera, deu ruim. Aqui. E galera, eu acho de verdade inacreditável que os caras passaram os 3 primeiros episódios, né? Introduzindo a gente a lore do Apocalipse no passado, presente e futuro. Construíram bem o vilão, fizeram um episódio absurdo, que foi o episódio 4, com a transformação do Ensabanur em Isso Apocalipse. É verdade. Com direito até a Kang fugindo de medo do Apocalipse, falando que não tinha chance e tal, né? O que é assim um baita exagero, porque o Kang era pra ser sim mais poderoso que o Apocalipse. Mas enfim, é um desenho dos X-Men, eu acho válido. A forma como o desenho introduziu o Apocalipse sendo badass pra caramba. Fizeram uma batalha épica do Magneto contra o Apocalipse, com direito a buraco negro. Apocalipse vaporizando o Magneto, farmando aura pra cima do Xavier. Então assim, a gente chegou no clímax da parada. Daí, cara, dali pra frente, só degringolou. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo agora, mas eu quero... Eu acho que assim, até certo ponto, eu concordo com ele. Os 4 primeiros episódios foram muito bons. Depois eu acho que eles se perderam em algumas coisas, mas aí dizer que tá... Porque, por exemplo, amanhã é o último episódio, né? Nessa quarta-feira. Então até agora foram 8 episódios e a gente tá falando que 4 deles foram muito bons. Então pelo menos 50% de acerto, concorda comigo? Mas aí descascar esse ponto, vamos ver, né, o que ele tem a dizer daqui pra frente. Bom, como eu tava dizendo, degringolou dali pra frente, né? Passaram o resto da temporada inteira cagando pro Apocalipse, botando um monte de filha sem pé nem cabeça. No episódio 5, né, focaram naquele lance lá do morfo cegado do Wolverine cegadadinho. Descaracterizaram completamente o Wolverine, fazendo ele ser um cara egoísta, um cara FDP. E ao invés de adaptarem o arco do Apocalipse impedindo uma invasão da ninhada, ou o próprio arco do Wolverine ganhando o Adamante de novo, né? Que nos quadrinhos, quem bota inclusive o Adamante de novo nele, é o próprio Apocalipse. Olha isso. Cara, e eu trouxe essa história pra vocês aqui no canal. Quem assistiu, quem não assistiu, vai lá acompanhar. No final do vídeo eu vou deixar linkado pra vocês, porque assim, essa história é incrível. E aí você pensa, eles terminaram a temporada 1 prometendo o apocalipse, certo? Legal. Aí eles começam a temporada 2 formando o apocalipse. Pô, legal também. Fizeram aquela trama de passado, presente, futuro, como que isso mexe na linha do tempo, isso interfere, não interfere, isso aconteceu porque tinha que acontecer, ou isso muda a linha do tempo. Pô, isso foi legal pra caramba. E aí, eles fizeram tudo isso com o Wolverine, de fazer ele perder o Adamantium pelo Magneto no final da primeira temporada. Aí o que você pensa? Se a volta do Adamantium pro Wolverine tem a ver com o Apocalipse, eles vão fazer isso na série. Eu acho que uma coisa que eles fazem bem na série é pegar histórias dos quadrinhos, dar uma leve adaptada para ficar um pouco mais simples e poder colocar em episódios de 30 minutos. Ok, até aí eu acho que é válido e dá para entender, né? Mas a partir do momento que eles transformaram a história do Wolverine recuperando o Adamantium, realmente ficou estranho. Eu achei um episódio ruim? Não. Foi um episódio filler? Foi. Mas foi importante? Também foi. Só que assim, desde aquele episódio, que foi o 5º, né? Quando foi que a gente viu o Wolverine de novo? A gente só vai ver o Wolverine de novo agora, no 8º episódio. E ele deve aparecer no último também. Então eles fizeram um negócio no 5º pra só trazer o Wolverine de volta no final da série. E ainda assim, pra fazer papel de abajur, porque ele não foi importante. Então, pra que eles fizeram isso? Realmente, eu acho que nesse ponto, parando pra analisar o contexto completo, agora já tendo assistido 8 dos 9 episódios da série, faz sentido a reclamação do Peter. Vamos ver. Mas não, cara, eles preferem ignorar todas as conexões com o principal vilão da série e fazer esse episódio filler ruim. Daí o episódio seguinte, episódio 6, é focado na Polaris. Cara, tem uma história do Apocalipse pra contar e o desenho fez um episódio inteiro pra Polaris. Assim, eu adoro a Lorna, de verdade, mas cara,
Ciclope não fez nada a temporada inteira. Tempestade não fez nada a temporada inteira. Nem o Isso é Fera, verdade. nem a Jean. Vampira. Vampira também não fez nada. Tá passiva a temporada inteira. A maioria dos principais X-Men estão só existindo. A Vampira fez agora, né, no episódio 8, vamos ser justos, eu não sei exatamente qual que é a data que ele gravou esse vídeo. Mas de fato, eu acho que trazer a Polaris, a questão do Magneto, eu acho que faria mais sentido, porque eles bateram muito na tecla, né, no episódio 6, do Magneto morreu, o Xavier tá traumatizado com isso, aí a sala de controle, a sala de perigo vira perigo, e eles relacionam muito isso com o fato do Magneto ter morrido. Isso se relaciona com uma coisa que eles estão prometendo há bastante tempo pra gente, que é o massacre. Só que isso só deve acontecer na temporada 3. Então eles estão abrindo muitos loopings e prometendo coisas que só vão se cumprir na terceira temporada. Então repare, o Wolverine recuperou o Adamantium. Beleza, é importante recuperar o Adamantium, independentemente da forma que foi, tá? Mas recuperou. Só que eles fizeram isso no quinto para só recuperar, usar isso no oitavo para frente. Ou seja, o sexto, sétimo e oitavo, nada de Wolverine. Aí a mesma coisa agora, eles estão prometendo massacre. Então, as pistas estão ali. Só que isso só vai se cumprir ano que vem, quando a terceira temporada estrear. Tá muito longe, tá muito distante. E o problema de se abrir tanto looping é esse. Eu concordo, eu acho que ele tem sentido, a reclamação do Peter. Vamos ver. E eles estão gastando o episódio inteiro na Polaris. Gastando o episódio para adaptar o arco da sala de perigo ganhando forma. Que, aliás, cara, era pra ser um arco da Emma Frost. O pós-massacre de Genosha é justamente quando a Emma desenvolve a mutação secundária, entra pros X-Men. Ela domina essa fase, sabe? Era muito importante adaptar o que aconteceu com os alunos da Emma em Genosha. Esse arco da sala de perigo, cara, é o arco que a Emma Frost tem protagonismo em X-Men, era pra ser dela. E inventaram de botar Polaris ali. Forçar um relacionamento sem pé nem cabeça com o Bishop. Mas, enfim, né? Daí você pensa, né? Pô, já foram 2 episódios sem... Vocês acharam que eles forçaram o relacionamento da Polaris com o Bishop? Isso aí eu não peguei, não. Se alguém pegou aí, comenta aí embaixo. Entrar na trama da temporada. Agora só faltam 3 episódios pra temporada acabar. Vamos começar a entrar na história agora, certo? Errado. Mais um filler. Dessa vez um filler do julgamento do Graydon Creed. E eu nem achei esse episódio 7 ruim, não é isso não. É assim como também não achei o episódio da Polaris ruim. Foram episódios medianos. Mas é pura perda de tempo, cara. E estão gastando cartucho com péssimas adaptações. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Porque o Arif, né, lembra que ele fez a comparação no começo do vídeo? O Arif se destacou por até ter uma trama principal, mas eram episódios separados um dos outros, só para juntar os protagonistas para no final ter uma missão geral, né? Pelo menos na primeira temporada foi assim, depois virou uma confusão total. Então aqui, tá, no episódio 5, eles recuperam o Adamantium no Wolverine porque vai ser importante depois ele ter o Adamantium, tá, legal. A Polaris, tá, a Polaris talvez tenha alguma coisa de importante no final da série, beleza? O fato do Xavier, o Magneto e o Massacre, eles vão usar na terceira temporada, então eles estão pavimentando o terreno. Eu acho que assim, nos quadrinhos até acontece muito isso. Eles vão colocando coisas e aí lá na frente eles vão usar. Mas eu não sei se talvez para uma série semanal, onde eles precisam criar hype de uma semana para outra, isso é suficiente. Porque o que eles estavam fazendo? Deixando as últimas cenas do episódio hypar a gente. Então era a cena do Apocalipse pegando o corpo morto do Gambit e transformando ele no Cavaleiro da Morte. Aí, isso foi no episódio 6. Só usaram isso no 8º, não foi nem no 7º. Deveria ter sido no 7º, e não foi. Aí agora, nesse 8º episódio, pra hypar pro último episódio, eles fazem a cena do encontro da X-Force com a X-Factory. E aí? Então eles foram pegando coisas e deixando temperos estranhos para uma série que é semanal, porque para ser semanal, você precisa terminar o episódio no ápice para entregar a gente no ápice. Cara, eu lembro muito quando foi WandaVision e Loki. Juro pra vocês, foram as 2 únicas séries que me faziam ficar no hype uma semana. Então o episódio, sei lá, saía na quarta, não lembro que dia que saía na época, mas saía na quarta, era de quarta a quarta pensando no que eles iam fazer.
E tirando essas duas séries, eles não conseguiram recuperar isso para mais nenhuma. Talvez para X-Men primeira temporada, X-Men 97 primeira temporada. Essa daqui com certeza já tá mais abaixo, apesar de que, igual o Pedro falou, eu até gostei dos episódios, mas essa reclamação de falta de hype eu acho que é uma coisa importante a ser considerada, e algumas adaptações estranhas como a do Wolverine, que deveria ser totalmente ligada ao Apocalipse, conforme eu mesmo já tinha trazido o vídeo aqui no canal, né? Esse episódio, por exemplo, eles destroem o arco do Acólitos, que é um dos arcos mais importantes dos anos 90 dos X-Men. Na verdade, o Êxodos e o Acólitos são extremamente importantes em vários arcos dos anos 90. Não é um arco só. E eu acho que outro ponto importante que a primeira temporada teve, né, era um respeito muito grande por esses arcos, pelos personagens chaves dos quadrinhos, né, em cada arco. E também representar bem os poderes e o nível de cada um. Isso desaparece completamente nessa temporada. Começaram a inventar um monte de coisa. Nesse episódio 7, o Noturno derrota o Êxodos. Eu vou repetir, cara. O Noturno derrota o Êxodos. O equivalente disso, só pra vocês terem noção, o equivalente disso nos Vingadores seria Viúva Negra derrotar o Thanos. O Êxodos é um mutante, nível Ômega. Ele é um cara que enfrenta um time inteiro de Vingadores e X-Men ao mesmo tempo. Cara, nível Ômega é o top dos tops de poder. Precisa, no mínimo, de um time de X-Men pra peitar o cara, no mínimo. Na verdade ele levou um tiro, né? Ele acabou levando um tiro e aí foi derrotado. Mas não sei se isso é suficiente também, né? Acho que não, né? Okay? E o Noturno vence ele sozinho. E no final o Êxodos ainda é morto pelo Brandon Creed com uma arminha. Ah, Pedro, mas quanto mimimi, você liga aí pra Power Scaling? Cara, só quem não liga pra Power Scaling são os burros que não entendem que nível de poder é um elemento muito importante pra se contar uma história e ela ter consistência. Power Scaling não é só uma brincadeira de fazer batalha mortal. Claro, não, aí eu tenho que concordar com ele, pô. Senão por que você vai falar que esse personagem é mais forte que esse? Não faz sentido, né? Se esse aqui com preparo vence esse, não faz sentido. No caso aqui nem com preparo foi uma batalha ali improvisada, né? E depois levou um tiro, igual eu tinha falado. É um elemento importante da narrativa, sabe? Para se construir dinâmica de poder, ameaças, relações. Isso são os elementos fundamentais das histórias de super-heróis. Você saber quem que é mais poderoso, quem que usa o poder para o quê, para o qual, para fazer aonde, essas coisas, cara. Você tem que saber quem que ganha quem. Não dá para chegar em Vingadores Ultimato, a batalha final, terminar com a Viúva Negra derrotando Thanos com uma chave sei lá, chave de priquito giratório. Porra! Que isso? Nesse episódio 7 tem outro exemplo, inclusive, que é o final do episódio. A X-Force encontra o Apocalipse. O fucking vilão da temporada. Morto. Morto! Por quem? Pelo Gambit, Cavaleiro da Morte. Vocês sabem qual é a lógica do Apocalipse morrer por um próprio Cavaleiro do Apocalipse? Dele mesmo? Nenhuma! Tiraram isso, né? Tiraram isso em lugar nenhum. Além de destruir completamente a imponência e o nível de ameaça que o Apocalipse deveria representar nessa temporada, que ele é o vilão principal. Ainda não ficou muito claro se ele tá 100% morto ou não. Acho que ele gravou isso antes do episódio 8, né? Ele assistiu o 8. Não sei, vamos ver na sequência aqui. Só que eu não botaria minha mão no fogo do tipo, o Apocalipse morreu mesmo 100%. Né? Eu acho que ele pode voltar, eu acho que ele deve voltar, e eu não me surpreenderia se isso aqui não fosse bem o que a gente acha que é, né? Tô dizendo, pode ser que não, pode ser que para favorecer e empoderar o Gambit, eles mataram o Apocalipse. De fato, não faz sentido, mas a gente serviu pra gente ficar intrigado, né? Naquele hype que eu falei de semana a semana, eu confesso que eu fiquei no hype de entender o que aconteceu aqui. Opa, peraí, né? O problema é que isso aconteceu depois de um episódio perdido para a trama principal. E principalmente, a gente tá falando de uma série tão curta, de 9 episódios. Você ter 9 episódios e você usar 3 deles para contar uma história meio perdida, pô, tu tem 9. Ou seja, só 6 contam a principal história. Pô, aí é zoar com a nossa cara, fazer a gente perder tempo, né, também. Passa essa sensação. Às vezes muito por isso que muita gente abandonou certas séries da Marvel. Porque assim, de verdade, assim, que eu aprovo de série da Marvel até hoje. A primeira temporada de X-Men 97, WandaVision e Loki, como eu falei. E assim, dá pra dizer que Falcão e Soldado Invernal levou até algum lugar. E de resto, eu até acho que o Cavaleiro da Lua foi legal, mas não levou nada a lugar nenhum. E o resto, pô, Miss Marvel ainda levou pra The Marvels, mas mesmo assim, cadê a personagem? She-Hulk, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gavião Arqueiro formou a Kate Bishop, mas eles podiam ter feito isso em outro lugar, de outra forma.
Então, a galera saiu fora das séries da Marvel por causa disso, né? Agatha acho que foi outra que funcionou também. Espero que Vision Quest funcione. Mas pode perceber, a Marvel depois de Vision Quest, que vai estrear agora em outubro, né, se eu não estiver enganado, não tem mais nenhuma série live action. Só tem série animada. Eles perceberam que não deu certo. E eles vão refazer o caminho. Isso prova o que eu tô te dizendo. Assim, narrativamente falando, né, cara? Então isso não tem lógica nenhuma. Ó, isso é equivalente, pra vocês terem uma noção no ambiente geral, né? É equivalente a um anjo vencer Deus na Bíblia. É impossível. Você quer saber o que acontece quando o Cavaleiro da Morte enfrenta o Apocalipse? Nada. Ele nem sente os ataques. Acaba a luta com um soco. É isso que deveria acontecer. Você pega um personagem como Apocalipse, que é tipo nível Thor, nível Hulk, e fazer ele ser morto pelo Gambit, é uma piada de mau gosto, cara. Não tem sentido. E aí chega no episódio seguinte, no episódio 8. Cara, galera, eles conseguiram destruir um dos melhores designs dos quadrinhos. Era só fazer o design do Gambit como Cavaleiro da Morte. Bom, ele assistiu o 8, pelo menos ele assistiu o 8, a dúvida tá tirada, né? Só isso. Até o Marvel Rivals fez uma skin com um design bacana inspirado nas HQs. Caraca, aí chega que no da hora. desenho, eles usam o mesmo design padrão do Gambit, só muda as cores. É só tipo um recolor preguiçoso. E os problemas com o Power Scaling continuam nesse episódio 8, né? A Lorna, que levantava com facilidade um cargueiro sozinho nos episódios anteriores, aparentemente é bem mais poderoso que todos os telecinéticos mutantes, né? Já que juntos eles não conseguiram sustentar um avião, concorda? O Noturno continua um deus ex-máquina, né? Nesse episódio o Noturno sozinho derrota todos os X-Men e toda X-Force. Cara, se não for o suficiente ele derrotar sozinho, né? Um mutante nível ômega, que tinha telecinese e telepatia, agora ele derrota vários mutantes nível ômega de uma vez. Não era, tipo, não, um só nível ômega não dá, né? E lembra, nível ômega é pra tu enfrentar uma cacetada de heróis ao mesmo tempo. Ele derrota vários, né? A cena não tem nenhuma lógica, fica todo mundo parado, apanhando. Ok, Petri, conta a história, né? Isso aí, eu acho que é aquela questão, né? De pouco tempo pra resolver muita coisa. E aí, tiveram que transformar o Noturno, aí nesse caso, transformado em Cavaleiro, né? Da Morte, Cavaleiro do Apocalipse, por causa do Gambit, né? Ele ficou ainda mais poderoso por causa disso, né? Continua indo do nada pra lugar nenhum. Exatamente isso, cara. A verdade é que todos esses episódios simplesmente não têm história. Eles têm pouca lógica entre si. Esses episódios, na verdade, são desculpas mal escritas para inserir algo que o novo roteirista queria na foto. O episódio 5 é uma desculpa pro Wolverine ganhar a garra de Adamant de novo. O episódio 6 é uma desculpa para colocar Lorna nos X-Men. O episódio 7 é uma desculpa para colocar o Colosso nos X-Men. O episódio 8 é uma desculpa pra trazer o Gambit de volta à vida de novo. Cara, foi a metade final da temporada com desculpas mal escritas, nada se conecta. É aquela velha história, né? Precisamos fazer isso. Ou seja, tem que terminar assim. O problema é, como que a gente vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B? Aí eles constroem uma ponte. O problema é que essa ponte, ela tem problemas, né? Como que você... Porque, ó, precisamos fazer o Wolverine recuperar o Adamantium. Sabia que nos quadrinhos tem uma história que o próprio Apocalipse, que é o grande vilão dessa história aqui, ele faz o Wolverine recuperar o Adamantium. Ah, que legal! Não, mas não vamos usar isso aí não, que vai dar muito trabalho. Vamos criar uma história nova. Ah, tá, não, beleza, vamos criar uma história nova. Que história? Aí é essa do episódio 5, né? Aí precisamos botar fulano no X-Men. Como que vamos fazer isso? Ah, vamos inventar uma história nova aí. Ai. Nada ali tem uma trama interligada que faça sentido, que direcione a história para algum lugar. Nesse episódio 8, por exemplo, inventaram que o Apocalipse foi um corno ferrado no Antigo Egito lá, que foi enganado pela Câmara. Isso vai na contramão do que o próprio Kang falou. O Kang falou que o Apocalipse só pode ser derrotado por uma external, ou seja, ele deu uma pista de que os externals iriam existir. Só que com essa história da Câmara, fazer o Apocalipse se apaixonar por ela e roubar o poder dele, e depois disso até o Apocalipse nunca mais ver ela, significa que a organização de imortais, os Illuminatis mutantes, não existem. Ou seja, o que o Kang falou não tem o menor sentido. E explicando melhor o lance da gema da imortalidade lá, né? Nas HQs, aquele poder não é do Apocalipse. Aquele poder é da própria Kandra. Ele fez um ritual junto com os externos para colocar o poder dela nessa gema coração. E assim, né, ela consegue ser imortal, ela consegue voltar em outros corpos através da gema, etc. Esse tipo de coisa. E tem toda uma lore sobre os externos, que é uma seita que data desde o Antigo Egito. É uma parada bizarra, mas é legal pra caramba, é interessante isso. Tudo que é lore legal, a segunda temporada de X-Men 97 cortou fora. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que ele falou, mas assim, o que deu pra entender é mais uma vez aquela questão deles terem que simplificar tudo pra caber num episódio de 30 minutos.
Então como nós vamos explicar que o Apocalipse fez um ritual para conseguir esse poder e aí deu para Kendra? Nossa senhora, ia dar muito trabalho eles fazerem isso. Então vamos pegar essa história e vamos falar que o Apocalipse tem isso. E aí a Kendra, sabendo que ela precisava virar uma ex-eterna para derrotar o Apocalipse porque o Kang falou para ela engana o cara para pegar o poder. Dentro disso, eu acho que faz sentido. Mas simplificar muito algo que é importante. Aí é uma coisa que quem é muito fã de quadrinhos, quem é muito ligado com isso, vai ficar impactado. No meu caso, essa coisa especificamente não me afeta, né? E aí temos que entender ambos os lados e eu acho que a reclamação ela é plausível sim. A Kendra acabou não servindo de nada a não ser reservatório da gema. O poder que era pra ser dela, nem é dela. E o Apocalipse, como se não bastasse já ter sido humilhado, morto e corno, agora tava escondidinho lá dentro do Gambit. Ainda tomou uma lição do professor Xavier. Desde o episódio 4, cara, a série entrou numa sequência de episódios, nada com nada. Sem sentido, sem uma história orgânica rolando, completamente desconectada com o plot e com o tom dos 4 primeiros episódios. Os caras conseguiram a proeza de destruir o hype com X-Men 97, cara. E era hype lá em cima, lembra disso? A gente vai chegar no último episódio sem nenhuma construção de arco pro confronto entre os X-Men e o Apocalipse no presente. Pra serem um efeito de comparação com a primeira temporada. O episódio 5 da primeira temporada foi um massacre de Genosha. Só isso, cara, só isso. Caraca. Simplesmente um dos melhores 30 minutos de animação entre todas as animações já feitas na história. Concorda comigo? Quem concorda, respira. Concordo. Trilha sonora, gravidade, peso. Na primeira temporada, episódio 6, cara, era um misto lá de episódios Foi emocionante de terror, demais. que termina lindíssimo com a cena da tempestade ganhando os poderes, ao mesmo tempo que é o episódio que mostra onde Xavier estava esse tempo todo. Apresenta bem, né, o Império Shi'ar, o Xavier sentindo mentalmente, através do universo, o massacre de Genosha. O episódio seguinte é o 7, é um episódio mais focado na vampira, mas todos os principais X-Men também participam da investigação do causador do massacre de Genosha. Eles descobrem a primeira sentinela humana. É um episódio com luto, com tensão, com investigação, mistério, né? Tipo, tá fazendo a trama andar pra frente. É um episódio que revela o Bastion pra gente, que é o grande vilão secreto da temporada que tava puxando as cordinhas lá esse tempo todo. Maneiro demais isso, né? O episódio 8 é o início do final de 3 partes da primeira temporada. Ciclope e Jean Cable, pô, tem ótimas cenas de investigação na casa de infância do Bastion. Ótimas cenas de ação dos 3, cara. Pô, bom demais. O Bastion inicia o ataque em massa dele com as sentinelas humanas. Um ataque em larga escala contra a Mansão Xavier. Cara, eu lembro que foi impactante quando a gente descobre que ele fez a mãe dele virar um sentinela humano. Cara, aquilo lá foi brutal pra caramba. Realmente. Não, comparar com a primeira temporada é um absurdo. Eu só não acho que esteja tão ruim assim. Tipo, eu prefiro assistir X-Men 97, segunda temporada, do que She-Hulk, do que Miss Marvel, até do que o Arif. Prefiro, bem melhor. Acho que ainda assim, acho que tem questões mais profundas que vale a pena a gente assistir. Parece um filme de terror. Wolverine noturno dando a vida pra proteger a vampira em coma. Coisa linda aquela cena de ação, cara. A Mansão Xavier pegando fogo, sabe? Pô, fotografia absurda ali. No final, Magneto se liberta, vai até o Polo Norte, pega a energia magnética do planeta inteiro, causa um pulso eletromagnético desligando o planeta inteiro. E o Xavier chega a ver um mundo nesse estado. A Mansão Xavier em chamas. Cara, de verdade, minha... Aparece o Homem-Aranha dos anos 90, aparece um monte de gente, né? O Demolidor acho que aparece também, um monte de participação ali, vendo o que estava acontecendo. Putz, isso aí deu umas cenas pequenas, curtas, rápidas, mas que botavam a gente dentro daquele universo. Porque é tudo conectado, né? Aquela série dos anos 90 são todas conectadas. X-Men 97, Homem-Aranha dos anos 90, tudo conectado, né? Até trouxe aqui na semana passada, né? Uma sessão nostalgia, né, mostrando o episódio de Homem-Aranha dos anos 90 em que os X-Men aparecem. São 2 episódios da segunda temporada daquela série dos anos 90 do Homem-Aranha, que é muito boa também. Uma das melhores séries animadas de todos os tempos. Me arrepio só de pensar nisso aí, cara. Foi lindo. Cara, olha esse nível que eu tô falando de epicidade, gente. Quanto épico era. Drama, storytelling, ação, vilão, ameaça, múltiplos lados. É algo assim, genial. A forma como conseguiram adaptar diferentes arcos é genial. Conectar todos os episódios de forma orgânica. Foi incrível aquilo. Compare esses episódios da primeira temporada, que eu tô falando pra vocês, com os mesmos da segunda. É ridículo! São os mesmos episódios. 5, 6, 7 e 8. É metade final da temporada. Só compara. Olha o abismo narrativo entre as duas temporadas. E é mais cruel porque a gente não tá comparando A com B, né? Duas coisas diferentes. A gente tá comparando a mesma série. E aí eu acho que o Peter vai chegar nisso, né? Deles terem trocado o principal criador de X-Men 97
Ele até trabalhou nessa segunda temporada, porque quando ele foi mandado embora por N problemas, a série já estava quase toda escrita, estava quase, né, estava bem encaminhada. Mas eu acho que o Pedro vai falar isso, tá? Eu não assisti o vídeo ainda. Ele vai falar. A equipe nova reescreveu coisas e virou essa papagaiada. Vamos ver se eu acerto. Cara, é um downgrade estratosférico. Destruíram a série completamente. O Bodemayor era o cara por trás de X-Men 97 na primeira temporada. Era o escritor-chefe, showrunner, era ele. Ele foi demitido da Marvel, cara. Demitiram o cara. Pelos boatos tem a ver com assédio, coisa desse tipo aí, ok? Eu não vou entrar nesse mérito porque, pô, não sei o que aconteceu. Mas o ponto é, ele saiu de lá falando que os caras odiavam HQs, que ele forçou muita barra pra animação ser feita pela forma que foi, né? Da forma que foi feita lá, com fidelidade, tudo mais. Eu não sei se é verdade, ok? Mas daí quem assumiu no lugar dele foi um roteirista de What If. Bom, a gente sabe que o What If ficou uma bosta também, ficou. A primeira temporada eu gostei, né? Conseguiram destruir uma animação com a premissa mais simples do universo, cara. Era pra ser top demais. E aparentemente conseguiram a proeza de destruir X-Men 97 também. Eu não sei se essa segunda temporada ainda é roteiro do Bodemayor ou se alteraram muita coisa. É meio a meio. Backstage não dá pra saber. Mas tá aí, cara. O resultado tá na cara. O que eu acho? Os primeiros episódios, que são os melhores, eram os que ele já tinha deixado meio que pronto. Segunda metade, quando eles botaram a mão, eles fizeram errado. Só que assim, os caras fazer isso, depois que eles já sabem que ninguém gostou de What If, e botar as mesmas pessoas responsáveis, pô, é acreditar muito em milagre, né? Ô Kevinho, eu sei que aí é Marvel Television, né? Mas eles respondem ao Kevinho, pô. Então, é preocupante. E aí a terceira temporada, o que vai virar? Porque aí na terceira não vai ter nada do roteirista antigo, do showrunner antigo. E aí? E eu me lembro de comentar, até com meu amigo Luciano, do canal Pod Geeks, o Luciano vai lembrar disso. Que quando teve os rumores e tal, e eu acho que se ele cometeu os crimes que disseram que ele cometeu, ele tinha que ser mandado embora. Mas não é por isso que você vai botar qualquer um pra tocar o trabalho. Porque não é qualquer um que consegue fazer algo. Ah, porque X-Men é fácil, qualquer um faz. Mentira. Mentira. Tanto é que eu acho que eles tiveram uma boa escolha no diretor pro filme dos X-Men, que é o mesmo que fez Thunderbolts, que ninguém acreditava naquele filme e ele fez um ótimo filme. Igual eles apostaram no Destin Daniel Cretton pra Shang-Chi, deu certo, botaram pra fazer o Homem-Aranha e deu certo também, né? Então você dá pro cara um trabalho um pouco menor, deu certo, você eleva o nível. Deu certo também? Pô, aí tu tem a galinha dos ovos de ouro na sua mão, né? Basta assistir e comparar as duas temporadas. O resultado tá aí. Diálogos rasos, muito rasos, episódios fracos, história muito mal conectada, né? Na verdade até agora mal tem história. Esse tipo de episódio, quase que filler, faria algum sentido se fosse tipo animação dos moldes antigos, com 30 episódios por temporada. Mas nessa temporada tem menos episódios que a primeira. Pô, eu falei isso também. Cara, entendeu? Tipo, é uma jornada curta ali de episódios. Vai botar filler ali no meio? Eu tô genuinamente muito triste mesmo com o que tá acontecendo. Pra mim, o grande problema do CM de filmes de heróis no geral, DC incluso, ok? Era como o cinema e a série de TV estavam virando um grande moedor de grandes histórias dos quadrinhos. Aquela série terrível lá do Gavião Arqueiro gastou o arco do Matt Fraction e do David Aja. Thor, Amor e Trovão gastou a fase do Jason Aaron e do Isaac Ribic, do Carniceiro de Deus. Tipo, cara, são as melhores histórias do personagem de todos os tempos em quase 70 anos de cronologia. E o CM destruiu essas fases. A mesma coisa agora com Supergirl, adaptando Woman of Tomorrow, da brasileira Bill Evely. Galera, X-Men 97 era obra de conforto dos fãs desses personagens. A gente sabia que eles seriam bem representados, que as histórias seriam bem adaptadas, numa história profunda, sabe, com diálogos complexos. Porra, com aquela vontade que as histórias dos X-Men têm, sabe? Pô, tão bacana. Não tem o que falar, cara. Com a epicidade, com a casca grossice que tem que ter. Mas é isso. Transformaram em mais um moedor de histórias em quadrinhos. Tô muito, muito decepcionado com essa temporada. Mas eu quero saber o que vocês estão achando. Vocês estão curtindo? Eu também quero saber muito a sua opinião. E não se esqueça, nessa quarta-feira, 4 da manhã, sai o último episódio. A gente acorda, assiste e por volta de 6 da manhã já tá trazendo o vídeo pra vocês aqui nesse canal, tá? Não é no Ei Nerd, é no Cultura Popcia. Então se inscreve aqui agora pra você não perder o último episódio. E aí a gente vai analisar tudo e depois vai fazer um apanhado geral de tudo que eu achei da série
e do que vem por aí numa terceira temporada que deve estrear em 2027, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo e aqui na tela tem outros vídeos falando tudo de X-Men 97, incluindo aquele vídeo que eu comentei, né, de como que o Wolverine nos quadrinhos recupera o Adamantium.